Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Samara Silva e juntamente com meu parceiro de equipe, Eudes Pereira, vamos estar apresentando para vocês o nosso projeto de catálogo de personagens das indústrias da Marvel ou da DC, para a disciplina de aplicações orientadas a serviços no quarto período do curso Sistemas para a Internet. Espero que gostem! Bom, a ideia principal do nosso serviço é fazer um back-end que possa ser utilizado no nosso front-end, no nosso projeto dedicado para fãs da Marvel e da DC. E no que consiste esse projeto? Basicamente, os fãs poderiam ter acesso a todos os personagens da Marvel e da DC, criar listas, primeiro criar uma conta, né? E criar listas e poder adicionar os personagens a essas listas. Essa é a lógica principal do nosso projeto. Para isso, a gente precisa de 3 entidades, basicamente. A entidade usuário, que vai ter o nome do usuário, o e-mail e a senha. Esse e-mail e senha serão utilizados tanto para criar uma conta, quanto para ter acesso a ela. A gente vai ter também a entidade characters, ou personagens, né, em português, que aí vai ser onde a gente vai guardar os personagens, tanto da Marvel, tanto da DC. Então lá vai ter o nome do personagem, sobre ele, uma foto dele, vai ter também se ele é herói ou vilão, se ele é da Marvel ou da DC, e a gente vai ter a nossa entidade list, né? E nessa entidade a gente vai ter o nome da lista, a gente vai ter basicamente os 2 relacionamentos principais, que é o relacionamento de usuário com lista, ou seja, um usuário pode ter várias listas, ou uma lista, no caso, várias listas podem ter um usuário. Então, o usuário pode ser dono de múltiplas listas. Ele pode criar quantas listas ele quiser. E o segundo relacionamento é o relacionamento de lista com personagens. Então, uma lista pode ter vários personagens. Ou melhor, várias listas podem ter vários personagens, já que os personagens podem estar em mais de uma lista. Então, a relação é many-to-many. No caso do lista com usuários, a relação é one-to-many, já que um usuário pode ter várias listas. As tecnologias que a gente utilizou foi o Spring Boot, a gente utilizou o Elephant SQL para fazer o nosso banco de dados. Basicamente, a gente tinha utilizado o H2 Database, mas a gente fez uma alteração, a gente passou a usar o MySQL ao invés do H2. A gente utilizou o IntelliJ, e para fazer o deploy, a gente utilizou o Railway, e para testes, o Postman. E agora a gente vai mostrar como o nosso back-end está funcionando. Bom, falando sobre a nossa entidade dos users, a gente pode já ver que eu estou aqui utilizando o Postman e vou fazer alguns testes. E nessa primeira parte aqui eu estou importando a URL, que fica muito mais fácil e até mais clean trabalhar. Então já fiz algumas requisições, já enviei alguns dados e só puxando já dá para ver que ele vai seguir a seguinte estrutura. Os dados eles vão ter o user que vai ser o user ID, que vai ser construído automaticamente, o username, o e-mail e o password. Tá? Eu já fiz 3, mas aqui a gente já pode já pegar o delete, por exemplo, e deletar o último, que é o, sei lá, o 9. Então a gente apaga, ele vai trazer uma resposta que o usuário foi deletado, a gente envia de novo e só vai ter novamente dois usuários agora. Criando um novo do zero. Então é só fazer uma requisição post, bem simples, já tá aqui prontinha, né? O nome do nosso usuário, o e-mail, a senha que ele vai ter, mas eu posso colocar outro, sei lá. Só pra, enfim, testar. E aqui, ele foi criado, já automaticamente enviou o nosso ID, né? A configuração. E quando a gente for ver aqui o nosso get, ele vai aparecer aqui embaixo. A gente já viu sobre a nossa primeira entidade, que foi o nosso user, né? Os nossos usuários.
Vamos agora para a segunda, que são os characters, que são os personagens que a gente vai ter nossa guia de catálogo, né? De personagens da Marvel, DC, etc. Então, basicamente, também vai ter o nosso CRUD, né? Os nossos gets, o post, os puts elite. Mas para agora eu vou estar mostrando apenas o get e o put, aqui nos outros eu mostrei o post, etc. Então, eu já tenho alguns personagens aqui cadastrados, que eu também posso cadastrar outro, se vocês quiserem ver também, que eu tenho aqui já uma base pronta já, que já facilita, mas eu já tenho aqui dois de referência, mas eu vou mostrar só para encargo de consciência mesmo, para vocês verem que realmente está funcionando. Então eu tenho aqui um armazenado, mas eu posso mudar. Então é a mesma forma. Coloca o URL, a minha, a meu path, né, de endereço, para onde vai ser enviar as requisições para o banco. E eu envio o nosso post com o nosso personagem Thanos. Então ele percebe que ele vai aparecer aqui e é gerado automaticamente também o ID. Só que, por exemplo, eu não quero que o nome dele seja Thanos. Eu quero mudar esse nome e vou colocar, sei lá, Titã Louco, né? Então, a gente vai aqui no put. Quando a gente está trabalhando com put, então a gente tem que alterar todos os dados. Se a gente quisesse alterar apenas um único dado, eu teria que utilizar o patch. Então aqui, por exemplo, ao invés de Thanos, seria, sei lá, Titã Louco. Certo. Quando eu enviar, ele vai atualizar apenas esse campo, porque esse aqui eu mantive igual. Só que, mas se você vai ter só apenas um campo, então por que você, enfim, não tira todos esses campos aqui e manda o put? Eu posso fazer, mas eu vou estar prejudicando meus dados porque todos os outros vão ser apagados, né? Vão ser considerados como null. Porque ele entende que quando eu estou utilizando o put, como tá. Eu achei que tinha acontecido um erro, mas na verdade o erro foi meu. Porque tem sempre que lembrar que quando a gente já está passando um put, um patch, um delete, a gente tem que estar informando quais são os dados que a gente vai estar querendo alterar, modificar, etc. E eu passei o ID errado, porque esse personagem 7 era o Loki. Aí eu basicamente apaguei o Loki. Mas não tem problema não, acho que eu tenho até aqui os dados do Loki Sal. Seja até pra gente se ligar. Então, a gente vai passar o put. Mas é pra vocês verem que, vamos lá. Quando eu tinha passado pelo menos só um campo, que foi do char name, ele veio aqui e modificou, tá vendo? O do nome ficou Titã Louco, mas o resto todinho ficou null. Porque é um put, não tem que... Então ele vai subentender que todos os dados que eu tenho passando aqui, eles vão ser alterados. Então, quando eu passo todos os campos, aí ele vai alterar todos os campos. Se eu quiser passar apenas só um, então utilize um patch, se você quiser, que vai fazer todo o processo. Então, basicamente, aprendeu aqui já como é que funciona o nosso patch e o nosso delete. O nosso patch e o nosso get. Falando agora da nossa última entidade, a gente vai ter o nosso list, que vai estar se relacionando com o nosso user e character, da forma como já foi explicada, né? Um usuário ele vai ter várias listas e vários personagens podem estar dentro dessas listas. Então, só retomando algo que eu tinha falado antes, mas eu tinha falado que a gente tem que se ater à questão de passar parâmetros na URL, né? Se precisa de um ID, etc. E eu citei, né, quais são as endpoints que precisam para isso. E eu faltei de mencionar o get, que a gente também pode puxar por um ID específico. Então, por exemplo, eu já cadastrei algumas listas aqui, mas também pode cadastrar todas. Vamos fazer. Aqui vai ser o CRUD completo, de fato. Então, aqui na minha lista 13, eu vou estar. Tem o nome da minha lista, né? Vai ter o campo, list name. E eu pedi para que ele se conectasse com o meu user set, que no caso sou eu, e que contivesse o character set também. Mas esse aqui foi só com 77. E é isso, basicamente. Então, a gente sabe que o nosso ID é 13, então se eu quisesse buscar apenas um ID específico, eu poderia colocar só barra 13 aqui como já tá, e ele ia puxar normalmente. Mas é muito fácil porque só tem uma única lista 13, então como é que a gente vai saber que a gente não tá copiando a mesma coisa? Então, eu já criei aqui também a base aqui, mas acho que ali também já tem. E a configuração, ela tá dessa forma, de a gente pegar e um objeto, e dentro do objeto colocar o user ID, porque quando a gente estava fazendo a nossa base de dados, nossos controllers, acho que ou foi os controllers ou foi as nossos models, mas
Acho que foi os modos, que é onde a gente colocou os nossos relacionamentos. Foram os modos mesmo. Não tinha, pelo menos quando a gente tava fazendo, não viu uma forma de, sei lá, fazer o user.userid ou puxar diretamente. Tava dando muito erro. Então a forma como a gente conseguiu dar certo foi essa. E é isto. Então, referente aqui ao nosso users, então a gente vai ter aqui. Não precisa colocar, tá? Obviamente o ID, porque ele vai ser gerado automaticamente, mas eu vou relembrar aqui quais são os usuários que a gente tem. Eu acho que a gente criou uns dois, ou foi... uns dois, ou foi três, não lembro. É que eu parei a gravação aqui sem querer. Voltei. Falando aqui os usuários que a gente cadastrou, eu não lembro quantos foram, mas aqui foram três, que é Samara, Eudes e Márcio. Então, pegando aqui, Márcio, a gente vai ter o quê? Post, que vai ser, no caso aqui, a lista de Márcio, Bueno, etc. Então, o user dele é o user 10. Então, ele vai se conectar aqui só com o 10. Que a gente não precisa aqui. Isso aqui, na verdade, já vai vir junto. A gente só precisa passar como parâmetro o ID. Porque esse resto é o retorno que o nosso back dá, como a gente tinha visto lá em cima. Aqui é a mesma coisa, não precisa passar todos, é só o ID. Então, eu quero que ele se conecte com quais caracteres? A gente tinha feito mais um, acho que ficaram 3 caracteres. Então, deixa eu ver. Aqui, tá vendo? Aqui também, nos characters, também dá pra pesquisar pelo ID especificadamente. A gente tem o 6, o Groot e o Thanos. Tá, vamos pegar esse o Groot, que é o 6. Na verdade, a gente pode colocar os dois. A gente pode colocar mais de um, tá? Então, bora fazer isso. Aqui no post, a gente vai colocar o 6, o 7 e o 8. Então, é só vir aqui, colocar a vírgula e colocar mais um. Acabou. 6, 7 e o 8. Eu quero esses 3 personagens dentro da lista aqui de Márcio, que é o usuário 10. Então, quando a gente clicar no post, ele vai enviar essa requisição, dando a resposta aqui de list created. E quando a gente for pegar aqui no get list, já vai ter o que? A minha lista, que é a lista 13, e também vai ter um outro objeto, que vai ser a lista 15, né, que eu já tinha feito todas as requisições. A lista 15, que vai ser a lista de Márcio, que vai ter o usuário 10, aí já puxa todas as informações desse usuário, e os characters, que vai ter o 6, que também puxa informações, vai ter o 7, vai ter o 8. Tá, esse aqui foi o get, foi o post, mas referente ao put, né, que a gente falou tanto, como é que a gente vai fazer no put aqui? É simples, da mesma forma que a gente fez o post, só que a gente pode só alterar alguma coisa, obviamente, alterar todos os campos, né, lembrando sobre esse aspecto. Então a gente vai copiar e colar aqui, e eu não quero, por exemplo, mais que, deixa eu ver, eu não quero mais que o Groot faça parte desse escopo aqui, dessa lista. Então eu tiro ele e deixo apenas o 7 e 8 e também mudo de Márcio Bueno para só Márcio. E ainda continuo com o user 10, tá? Você não vai alterar no meu ou de qualquer outro. Então o put tem que passar o put correto, né? Lembra daquele nocinho lá atrás. Então aqui, user 10, quando a gente manda, novamente, lista no fold, calma. Para ver o que tá de errado. É porque aquela ali tem que passar o. Não é o do user, eu errei. Claro, obviamente. Passar o ID da lista, né? Então aqui é 15. Isso. Mas já viu que já tem mostrando aqui os erros, né? Então aqui list é updated. Então a lista ela foi atualizada. Então se for aqui em get lists, já vai ter aqui lista de Márcio. Isso. E somente com esses dois personagens aqui. E se eu quiser deletar uma lista, eu vou deletar a lista 13. É só fazer também pelo ID. A gente coloca list ID, coloca o 13 aqui e ele vai deletar. Simples assim, ó. List delete, voltou aqui pro get, foi, não existe mais, só existe 15. E bom, é isso. Bom, só para finalizar, no início do projeto a gente utilizou o H2 Database, mas a gente estava com dificuldade de fazer o deploy por ser um banco de dados temporário. Então a gente teve que comprar um MySQL e esquecemos de informar também, mas a gente utilizou o JDK 17 e o Spring Boot versão 3.1.0. E as dependências a gente utilizou tanto o Spring Boot Web quanto o JPA
quanto MySQL e o Lombok para as notações do Java. É isso, espero que tenham gostado e que a força esteja com vocês.